Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Marcos e hoje nós vamos ver a parte final, no finalzinho do conteúdo do sistema nervoso. Hoje a gente vai estudar o que são as drogas. A droga é uma denominação dada a qualquer substância que ela causa uma alteração no seu organismo, geralmente no seu sistema nervoso. Uma alteração na estrutura ou função do organismo. Geralmente, elas causam alguma mudança no seu sistema nervoso que vai influenciar em outros sistemas, né? Por exemplo, o sistema cardíaco, o sistema respiratório. Todos esses. Aqui vocês veem, ó, quando vocês podem ver que não é droga, não é denominação, é qualquer substância que causa uma alteração na estrutura e em função do organismo. Isso aqui inclui vários tipos, né, de substâncias que a gente vai ver mais para frente. Aqui são alguns exemplos delas, ó, os remédios. Algumas farmácias vocês veem que o nome não é farmácia, né? O nome é drogaria. Por quê? Porque vendem drogas lá, ou seja, substâncias que afetam, né, o nosso sistema. A gente vai ver mais para frente, mas exemplificando, aqui tem medicamentos para depressão, que são medicamentos que causam dependência. Isso é um exemplo de droga. Elas podem ser legais ou ilegais e todos os remédios que a gente tem na nossa farmácia ocidental, eles são em grande parte derivados, né, da natureza, derivados de ervas, derivados da medicina oriental, né? O que modifica, o que muda, né, a diferença entre a oriental e a ocidental é que a ocidental estudou o composto principal, né, de algumas ervas, isolou e aí transformou em cápsula. Um exemplo é a morfina, utilizada para amenizar a dor de pacientes terminais. Ela vem do ópio, né, um tipo de opiáceo. Legais, né, a sua venda e consumo são liberados, apesar de ocorrer algumas restrições para a venda de algumas substâncias, como por exemplo, remédios que causam dependência, que só são vendidos com a retenção da receita, né? Você tem que ter uma receita e aí uma via fica com você e outra com a farmácia. E as ilegais, que têm a sua venda e o seu consumo proibido, ficando, né, o consumo e a venda às sanções penais. Como eu havia falado, né, geralmente elas atuam no sistema nervoso, mas também podem atuar em conjunto com outros sistemas, por exemplo, respiratório, cardíaco. Alguns tipos de drogas, né, como eu havia falado, essa denominação de drogas ela envolve várias classes. Existem as depressivas, que são as que causam uma diminuição na atividade cerebral, por exemplo, o álcool, medicamentos ansiolíticos, aqui tratamento para ansiedade, síndrome do pânico, né, depressão, anestésicos e antipsicóticos. As estimulantes, que são as que vão fazer o contrário das depressivas, né? Ou seja, elas vão estimular o seu sistema nervoso. Exemplo, café, guaraná, cocaína. E as perturbadoras, ou também chamadas de alucinógenas, que são as que vão atuar no nosso sistema nervoso central de forma que vai causar alucinações, vai alterar a nossa percepção. A gente vai começar a experimentar situações irreais, né? Exemplos, maconha e LSD. Alguns tipos de cogumelos também. Aqui a gente pode ver algumas das consequências ao longo prazo, né? Destruição de neurônios. E, como a gente já estudou, né, os neurônios, eles são as células que fazem a comunicação
entre o sistema nervoso central e o periférico, né? Ou seja, se você né? Como já havia falado, essas células aqui, os neurônios, eles não se reproduzem, né? Ou seja, quando você perde o neurônio, não tem mais como recuperar o neurônio. E a perda desses neurônios vai causar a diminuição na sua atividade cerebral, né? Desenvolvimento de doenças psiquiátricas, como psicose, depressão ou esquizofrenia, porque ela vai destruindo seus neurônios, né? Vai destruindo ali a sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade de enxergar a natureza. Lesões no fígado, como câncer hepático. Lesão no fígado por quê? Porque é ele que vai filtrar, né, o que tem no seu organismo. E aí quanto mais você joga essas substâncias para dentro do seu corpo, mais o fígado tem que trabalhar. E aí mais ele vai se desgastando. E aliado a isso, os rins e os nervos também, né? Os rins porque eles vão ter que jogar para fora o que foi filtrado aqui pelo fígado, vai sair em conjunto com os rins e eles vão trabalhar ainda mais. Desenvolvimento de doenças contagiosas como AIDS ou hepatite. Aqui está ligado a algumas drogas que são injetáveis. Problemas do coração como infarto, overdose também, né? Quando algum indivíduo utiliza, já está tão acostumado com o uso dessas drogas que ele utiliza uma dose muito alta, né, para surtir efeito. Morte precoce, isolamento da família e da sociedade, porque, como a gente vai ver nos próximos slides, o uso de drogas ele não causa problemas apenas para um indivíduo que usa, ele vai causar problemas para todas as pessoas que se relacionam com esse indivíduo. Sejam elas essas pessoas próximas ou não, né, as pessoas mais distantes. Causa problemas para todas as pessoas que se relacionam com esse indivíduo. Isso também influencia, como eu falado, né, nas pessoas que estão mais distantes desse indivíduo, né. Também tem causa problema nesse relacionamento, porque quando as pessoas estão sob efeito de drogas, elas costumam fazer coisas que elas não fariam normalmente. Por quê? Porque como elas estão ali sob efeito de uma substância que vai deturpar a realidade, que ela perde o senso de raciocínio, de julgamento. Então ela começa a experimentar situações que ela não experimentaria, né? Ou seja, ela vai se colocando em perigo e colocando outras pessoas também em perigo. Como é falado, quando a pessoa utiliza por um tempo, não utiliza regularmente alguma droga, ela vai causando uma dependência e o organismo ela vai ficando mais tolerante, porque o seu fígado vai trabalhando mais e aí o seu organismo se acostuma. Né? Esse é um dos grandes problemas dos remédios para ansiedade, para síndrome do pânico. Por quê? Porque alguns causam dependência, então você vai ali sempre aumentando a dosagem do seu remédio para surtir o mesmo efeito que tinha antigamente. E esse efeito é igual, né, para todas as drogas. Você vai ter ali que estar sempre aumentando a quantidade que você ingeria para surtir o mesmo efeito. E aí, né, como eu havia falado lá nos slides anteriores sobre o fígado e os rins. E quando você interrompe isso, né, que a gente chama de abstinência, nesse período que você não está utilizando a droga, você começa a sentir, seu corpo começa a sentir falta, né, daquela substância. Aí o que é que você pode experimentar? Dores, cãibra, febre, calafrios, vômitos, ansiedade, insônia, diarreia. Tudo isso porque seu organismo está sem o efeito daquela substância que você utilizava.
Não se medique, né? O ato de tomar remédios por conta própria sem orientação médica, que é denominada automedicação, pode agravar ainda mais a situação que você está experimentando. Por quê? Porque muitas vezes você não está vendo a situação geral, né, o seu quadro geral, que geralmente quem consegue ver esse quadro geral são os médicos, né? Porque eles estudaram para isso. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.